mas vamos começar. Então, esse curso é o curso de produção e divulgação de podcasts como atividade de extensão. Então, por que eu posso falar sobre isso? Não sou nenhum grande especialista em produção e divulgação de podcasts, mas eu tenho 2 podcasts, então por isso que eu achei que eu tenho um mínimo de qualificação para falar sobre isso. Eu sou professor do Departamento Acadêmico de Informática, daqui da UTFPR Curitiba. Minhas áreas de pesquisa são engenharia de software e lógica para computação, então não tem nada a ver com isso, mas em algum momento eu me tornei fã de podcasts e eu disse, acho interessante que compartilhar essa experiência, porque a forma que eu vejo podcast é que podcast não é uma coisa assim que... eu vou explicar mais daqui a pouco. Vamos falar um pouco antes sobre o roteiro dessa apresentação. Então, o resumo básico é como elaborar, gravar, publicar e divulgar um podcast. Então, nessa parte de como elaborar, eu vou falar sobre os tipos de podcast, entrevista, conversa, leitura, programa de rádio, como gravar. Acho que no resumo para vocês eu coloquei somente Skype, Zoom, mas eu vou falar de outras ferramentas também. A parte de edição, esse slide aqui está colocado no lugar errado, mas eu vou falar um pouco sobre edição, remoção de ruído, silêncios, abertura, música de fundo. Como publicar, dá para publicar no Anchor, Megafono, RSS, Spotify, Pocket Casts. E divulgar é uma coisa muito importante se você está fazendo um trabalho de extensão, que é diferente de ensino, está tendo em paralelo com essa atividade, né? O horário não ficou legal, mas tem uma atividade também, se bem que não é uma live, está no Moodle, eu passei o link por e-mail, esse é só para o pessoal da UTFPR, mas é uma atividade de podcasts para ensino, e aí você não precisa, se é um podcast para ensino, você não precisa divulgar ele, chegar na comunidade, porque você tem seus ouvintes que vão ser seus alunos. Então, eu tenho 2 podcasts, depois eu vou falar sobre eles. Então, vamos começar de fato. Então, como elaborar um podcast? Obviamente, para você fazer um podcast, eu preciso ter um tema. Então, por exemplo, um dos meus podcasts é o Emílias Podcast, é o podcast que tem mais episódios gravados, mais ouvintes. Então, no Emílias Podcast, o Emílias é um grupo de extensão, é um programa de extensão daqui da UTFPR Curitiba, que busca atrair e manter mulheres para a área de computação. Então, eu já tinha um tema geral, atrair e manter mulheres para a área de computação. Mas uma coisa que a gente faz no Grupo Emílias, a gente vai nas escolas para mostrar para as meninas do ensino médio o que é a computação. E numa dessas vezes a gente passou um formulário e a gente percebeu que as meninas não têm a menor ideia do que uma pessoa da área da computação faz. Então, a partir disso eu disse, não, vou fazer um podcast para mostrar para as pessoas o que é que pessoas da computação fazem. Especificamente por ser um grupo de mulheres na computação, então a minha ideia foi entrevistar apenas mulheres. Então esse é o Emílias Podcast. Tem várias entrevistas já publicadas, inclusive uma entrevista com a nossa colega a professora Silvia Amélia Bin, que foi o episódio mais escutado até agora. Então, mas claro, isso é questão do tema, né? Então, tema, você vai escolher alguma coisa próximo do que você faz. Mas não basta um tema. Então, eu escolhi um tipo de podcast, que eu vou falar daqui a pouco, mas vocês podem escolher outros tipos de podcast. Então, o tipo de podcast que eu escolhi foi o tipo entrevista. O que é o tipo entrevista? Em primeiro lugar, eu estou dizendo isso aqui eu estou falando como ouvinte. Eu nunca li nenhum material técnico científico sobre tipos de podcast. Simplesmente eu estou lembrando dos podcasts que eu já escutei.
Então, o tipo entrevista, então, por exemplo, tem esse podcast aqui, fantástico, do professor Russ Roberts, que ele é o Econ Talk. Ele tem mais de 700 episódios publicados. É um cara da área de economia. Muito tempo atrás, ele disse, pô, esse negócio de podcast é legal, vou entrevistar pessoas da minha área. E é basicamente, o podcast é somente ele conversando com a pessoa. Ele é um cara muito inteligente, os entrevistados geralmente são pessoas inteligentes, fica uma conversa interessante. Então, esse cara aqui, ele é professor, Rose Roberts, mas ele já deixou, acho que ele já se aposentou. Outro podcast que é bem interessante é o Vira Casacas. Esse aqui é interessante porque ele surgiu com 2 professores da Universidade de Passo Fundo e depois se incorporou um terceiro membro, que é o Carapanã. É interessante assim, uma coisa que é importante nesses podcasts é a figura do host, né? A gente chama de host, que traduzido para o português seria anfitrião. Então, no caso do podcast Econ Talk, o anfitrião, o host, é o Russ Roberts. É ele sempre que entrevista as pessoas. No caso do Vira Casaca, eles têm 3 hosts. Não, na verdade, hoje em dia tem 2. Eles começaram com 2, aí entrou mais um, aí saiu um, agora eles têm 2. Não são os mesmos 2 do início. Mas os 2 iniciais eram 2 professores da Universidade de Passo Fundo, da área de Direito. Gabriel Divan e Felipe Abal. Aí entrou o Carapanã. É interessante que um desses outros, o Carapanã, isso é uma ideia até para vocês, se vocês forem fazer seu podcast, vocês podem simplesmente chamar uma outra pessoa, uma pessoa do mercado, uma pessoa que vocês conheçam, que seja interessante, para tocar o podcast com vocês. Não precisa ser somente vocês no podcast. Então, isso é um aspecto importante. Vocês podem chamar alunos, vocês podem... Um dos meus sonhos com o Emílias Podcast é que eu tenha alunas dos nossos cursos de engenharia de computação, de sistemas de informação, que elas sejam as hosts. Eu simplesmente fico na organização. Então, nesse caso aqui, o Vira Casacas, esse aqui é um podcast que ficou bem famoso. O Chutando a Escada, ele também é feito por professores. Eu acho que é um professor da PUC São Paulo e 2 professores da Federal de Uberlândia. Esse aqui não é um podcast de professores, é um podcast que tem uma professora que por acaso, é host também, que é a professora Feline Hermans. Aqui não está dando para ver essa imagem aqui no canto, mas dá para ver o principal. Esse aqui eu gosto dele como exemplo por 2 motivos. Um deles é que... não, deixa eu mover aqui colocar um pouco mais para cima, vai ficar melhor. Então, este podcast, o Grok Podcast, ele é interessante por uma razão. Ele já terminou. Ele foi de 2010 a 2015. Eles terminaram, mas o site está lá. Se você quiser escutar, está lá. É bem interessante, mesmo já tendo sido encerrado. Ótimo podcast da área de tecnologia. Esse podcast aqui, o Carreiras Sem Fronteiras, toda vez ele tem uma entrevista com algum brasileiro que está morando no exterior, trabalhando no exterior. Quase sempre as mesmas perguntas, é um excelente podcast. Então, esses são os podcasts, tipo de entrevista. E uma coisa que é importante é que varia muito a duração. Então, por exemplo, Carreiras Sem Fronteiras, em geral, tem episódios de 30 minutos, esse aqui chega a ter episódios de 2 horas, o Econ Talk de 1 hora. A duração varia, eu vou falar mais sobre isso depois. Então, esse talvez seja o tipo de podcast mais comum, porque é mais fácil de fazer. É muito fácil você entrevistar alguém. Esse tipo de podcast, eu particularmente não sou muito fã, mas vai que algum de vocês gosta e faz um ótimo podcast assim. É o tipo que eu chamei de tipo leitura ou monólogo. Então, por exemplo, nesse Tecnocracia, é um jornalista que ele simplesmente escreve um texto e depois ele lê. Claro, ele lê um texto que é dele mesmo, então ele lê com entonação, ele lê com
uma certa personalidade que você só dá a um texto que você mesmo escreveu. Esse outro podcast aqui é do... Então, esse aqui é mais o tipo leitura, mas não deixa de ser um monólogo. Esse aqui, o Akimbo, do Seth Godin. Seth Godin é um desses caras, assim, que é bem conhecido, assim, no meio dos empreendedores, esse pessoal, assim. Então, é simplesmente ele falando coisas, textos dele. Então, é claramente um monólogo. Esse aqui, alguém indicou, em algum momento, não lembro qual, Descubra a Mochila, ou Descobre a Mochila, mas também é uma pessoa, uma moça, lendo, contando histórias da vida dela. Muito bem produzido, com efeitos sonoros, mas é somente leitura, monólogo. Então, para você fazer um podcast desse, você tem que primeiro escrever um texto que faça sentido ser falado. Você fala, grava. Se for o caso, se for como esse aqui, Descubra a Mochila, você edita, põe música, põe efeitos sonoros. Também é relativamente simples de fazer. Talvez o mais simples e que seja talvez o mais comum seja o tipo que eu estou chamando aqui de tipo bate-papo, ou alguns chamam de mesa de bar. Então, um dos mais famosos podcasts nesse estilo foi feito por um aluno formado aqui pela UTFPR. Não sei se tem alguém aí do PPGTE aí assistindo, mas o criador desse podcast aqui se chama Ivan Mizanzuki, e ele fez doutorado pelo PPGTE, e ele começou o podcast quando ele ainda estava terminando o doutorado no PPGTE. Então ele fala sobre isso, é um podcast bem conhecido, e é interessante porque ele é do tipo bate-papo, mas recentemente ele teve uma mudança e ele deixou de ser um pouco... Alguns episódios não são do tipo bate-papo. Então, quando eu falo tipo bate-papo, tem que ter pelo menos 3 pessoas para ser um bate-papo. Realmente. Às vezes não, às vezes tem... A diferenciação que eu faço de entrevista para bate-papo é que no entrevista tem alguém fazendo perguntas, chegando lá e dizendo, olha, eu quero saber isso, eu quero saber aquilo, e outro respondendo, que é o que eu faço no Emílias Podcast. Mas no bate-papo aí tem várias pessoas, cada um dá a sua opinião, pode ser meio confuso às vezes é um bate-papo que... Olha, aqui eu tô vendo que a Luciana Marta Silveira, professora lá do PPGT, participou como entrevistada do Anticast. Eu cheguei a escutar esse episódio. Então, o Ivan Mizanzuki, lá do PPGTE, doutor pelo PPGTE, ele tem esse podcast Anticast, eu vou falar ainda mais do Mizanzuki. Então, por exemplo, no episódio que saiu, acho que foi publicado hoje ou ontem, do Anticast, é um bate-papo com 4 ou 5 pessoas sobre BBB. Então, é somente as pessoas falando, essa pessoa aqui do BBB é isso, essa pessoa é aquilo. Eles já tinham feito um assim, mas antes desse episódio tinham sido publicados outros episódios que era mais no formato entrevista. Não, e era bem interessante, porque esse novo formato do Anticast ele começa com a leitura e depois vai para a entrevista. Mas por alguma razão, no episódio de ontem foi um bate-papo, que é o formato mais tradicional do Anticast. Então, quando eu falo desses tipos, não quer dizer que seja um tipo para sempre do podcast. Você pode fazer uma entrevista, depois ir para um bate-papo e depois ir para uma leitura. Então, esse podcast aqui, Quebra Dev, é sobre pessoas da área de computação. Esse aqui é muito famoso na área de computação, o hipsters.tech. Também geralmente é um bate-papo. E tem esse aqui que esses dois... Eu juntei esses dois tipos aqui, o tipo programa de rádio e tipo storytelling. Juntei em duas coisas, mas deveria ter talvez uma divisão aqui, certo? Então vamos falar do tipo programa de rádio. Então, o tipo programa de rádio, um bom exemplo brasileiro é o Foro de Teresina. Então, são 3 ou mais jornalistas, eles têm uma equipe bem grande, é lá do pessoal da revista Piauí, e eles ficam comentando as notícias políticas. Então, vê-se claramente, ou melhor dizendo, escuta-se claramente que eles fizeram uma preparação de pauta
eles sabem os temas que eles vão falar, todos os jornalistas que estão lá são bem informados sobre o que eles vão falar, e eles têm sessões, é bem organizadinho, tem uma sessão que é engraçada, que eles colocam a voz de algum político e os participantes do podcast têm que tentar adivinhar de quem é a voz daquele político, quem é aquela pessoa que está falando, sem saber, obviamente. Então é um exemplo de um podcast tipo programa de rádio, bem produzido. Dificilmente a gente vai conseguir. Vocês só conseguiriam fazer um podcast desse tipo aqui se vocês dedicarem uma boa quantidade de horas para gravar e editar, ou se vocês contarem com alunos para ajudar. Outro exemplo que esse aqui literalmente é um programa de rádio, ele passa na rede de rádio NPR americana, é o Hidden Brain. Então tem efeito sonoro, tem entrevista e que assim, quando eu falo podcast entrevista, começa a entrevista e vai até o final. Esse Hidden Brain, ele coloca entrevistas, mas ele assim, é no meio da história, dentro de um contexto. Então é bem produzido mesmo. E um outro tipo de podcast é o podcast tipo storytelling. Eu tinha falado lá do Mizanzuki, veja que eu coloquei até aqui o TFPR, não coloquei no slide anterior, porque o Ivan Mizanzuki, ele fez esse podcast aqui chamado, o nome não aparece na imagem, mas se chama Projeto Humanos. Então, é no formato storytelling. Então, ele conta uma história do início ao fim. Infelizmente, aqui no caso Evandro, esse caso Evandro foi um caso de um assassinato de uma criança que aconteceu muitos anos atrás aqui no Paraná, e ele está recontando essa história. E esse podcast ele fez tanto sucesso, que ele recebeu uma proposta para escrever um livro, ele recebeu uma proposta para fazer uma série, então ele está escrevendo um livro, fazendo uma série, e o podcast ainda não acabou. Então é um podcast com, sei lá, já teve mais de 20 episódios. Na verdade, o podcast Projeto Humanos, ele tem temporadas. Então essa é a 4ª temporada. A 4ª temporada foi que realmente fez o podcast estourar com o caso Evandro. É um podcast bem famoso. Eu acho que foi um dos 10 ou 20 podcasts mais escutados no Brasil, no Spotify, no ano passado. Então esse é um caso de um podcast de sucesso no formato storytelling. Tem um mais famoso que eu não coloquei aqui, mas que é americano, que eu acho que é tido como podcast que fez o formato de podcast estourar lá nos Estados Unidos. É o Serial. Eu adoro esse podcast. Eu acho que se alguém me pergunta qual é o meu podcast favorito, é esse aqui, é o Revisionist History, do Malcolm Gladwell. Tem uns 3 episódios que eles falam sobre universidades nos Estados Unidos, que são fantásticos, é muito bom. Esse cara escreve livros, mas ultimamente ele decidiu, não, eu vou fazer podcast. Ele tanto decidiu fazer podcast que o último livro dele, na verdade, é um podcast. O que foi que ele fez? Ele criou um episódio de podcast longo, transcreveu e virou um livro. Então, ele lançou simultaneamente esse último livro dele como audiolivro e como livro mesmo, livro físico. Então, é um podcast também em temporadas, e daqui a pouco eu vou falar sobre essas questões de temporadas, etc. E tem esse podcast que eu acho bem interessante, Unraised, que é sobre cura gay. Obviamente, não vou comentar aqui a questão da cura gay, mas é uma coisa só gente maluca para acreditar em cura gay, né? E eles fizeram um podcast com 4 episódios sobre uma história lá de alguém que tinha uma clínica de cura gay. E é isso. Foram 4 episódios. É um podcast que foi uma temporada com 4 episódios e acabou. Então, eu acho que é interessante por causa desse exemplo, pelo fato deles terem terminado rapidamente, assim. Fizeram os 4 episódios. Faltou dizer uma coisa. Esse podcast aqui, na verdade, primeiro surgiu o livro, em paralelo, depois o livro foi adaptado ao cinema, e aí eles tiveram a ideia assim, não, vamos fazer o filme e ao mesmo tempo um podcast contando. Então o filme é uma romantização da história real e o podcast ele é meio que um documentário sobre os fatos reais que estão no livro e no filme.
podcasts da UTFPR. Então, não sei se vocês já conhecem algum desses, mas esse aqui é o meu, o Emílias Podcast. Esse aqui eu tenho um projeto de extensão, tenho uma bolsista, a Nayara, que me ajuda com esse podcast. Quando eu gravo presencialmente, eu gravo lá no estúdio de podcasts do COTED. A gente tem um espaço, um estúdio com microfone, com isolamento acústico ótimo para gravar podcasts, seja do tipo entrevista, seja dos outros tipos que vocês já sabem. Porque, por exemplo, eu estou aqui no meu estúdio caseiro, provavelmente meu som está bem longe de estar tão bom quanto estaria se eu tivesse lá no estúdio da UTFPR. Esse aqui é de um campus do interior, não vou falar aqui para não errar, mas é o Cafeína Compilada, vocês procurem pelo Cafeína Compilada. Eu criei, digamos assim, um podcast, eu chamei de podcast do professor Adolfo Neto, mas esse aqui é um podcast sem muito compromisso, simplesmente quando der eu gravo um episódio. Então é um podcast que eu não prometo que vai ter sempre episódios. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso também. E tem esse podcast aqui, Polifonia, ele tem vários episódios publicados. Eu acho que ele meio que parou, tá dando um tempo aí. Mas é o podcast Polifonia também. Eu acho que é feito por alunos da UTFPR, não tenho certeza. E tem esse podcast que se chama PSIS da UT. Eu acho que vocês receberam um e-mail, eu vou mostrar daqui a pouco, mas é o PSIS da UT. E no mundo todo existem vários podcasts em que os hosts são professores universitários. Então, eu pedi ajuda lá no Twitter, me falaram desse aqui, o URGS, né? A gente chama de URGS, o FRGS. Eu já falei do Vira Casacas, que tem o Gabriel Divan, que é da Universidade de Passo Fundo. O Chutando a Escada tem professores da Federal de Uberlândia e PUC São Paulo. Esse aqui também é um podcast bem antigo, do cara bem legal. Ele é paranaense, mas ele trabalha na Universidade Federal de Viçosa, num campus do interior. Rubens Paz, eu acho que a esposa dele participa também. Então, esses aqui são brasileiros. Agora, alguns com gente de grandes universidades. Então, tem o Choiceology, tá difícil pronunciar, Choiceology, com Kate Milkman, ela é da Universidade da Pensilvânia. É interessante porque esse podcast é um podcast bem profissional. Aqui tô lendo aqui nos comentários que o Polifonia é do Renan Matheus de Oliveira, aluno do curso de licenciatura em Letras Português. Vou reconectar o microfone. É interessante que eu mesmo posso... Por que será que ficou sem áudio? Alô, alô, teste. Eu acho que agora voltou. Só confirme aí se voltou. Voltou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Ó, voltou. Então, pior que eu não sei onde é que eu estava quando caiu o som. Eu falei daqui dos podcasts da UTFPR, né? O PSIS da UT. Então, podcasts em que os hosts são professores universitários, vários aqui professores do Brasil, essa professora da Universidade da Pensilvânia, professor de Harvard. Esse aqui, com esse professor de Harvard, é interessante porque é bem simples o estilo dele. É mais ou menos tão simples quanto os meus podcasts. É simplesmente ele conversando com alguém. Esse aqui eu já falei da SE Radio, a professora Fellini, é professora em uma universidade da Holanda. E esse aqui também me falaram pelo Twitter, é uma professora da UCLA, Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Então, me falaram que tinha parado em Harvard. Então, esse cara que tem um podcast bem simples, de Harvard, professora da Holanda. Na verdade, é assim, esse aqui é interessante, que também é uma possibilidade para vocês, né? Então, esse podcast, esse radio, não é dela. Ela simplesmente, em algum momento, ela se voluntariou e disse, olha, eu quero ser host, porque é um podcast onde tem vários hosts, várias pessoas entrevistam, e ela disse, vou participar desse podcast. Vocês podem fazer um podcast com 2, 3, 4 professores, onde, sei lá, é publicado uma vez por mês e um mês uma pessoa publica uma entrevista, outra entrevista. Não precisa ser uma coisa pesada para a gente, certo? E esse aqui da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Eu não vou falar muito sobre isso aqui, sobre como publicar, mas... como escutar, porque eu suponho que todo mundo já saiba razoavelmente bem como você pode escutar. Mas assim, existe esse aplicativo Spotify que o pessoal usa para ouvir música, que também tem hoje espaço para você publicar seu podcast. Então você pode seguir o podcast, você pode escutar lá, você pode... É uma coisa que eles não deixam com música, mas eles deixam com podcast. É que, por exemplo, você pode estar em casa com Wi-Fi, você baixa o episódio do podcast, quando você estiver caminhando, você está escutando sem usar dados do seu celular. Então, o Spotify permite isso para podcasts e não permite isso para música. Esse aqui, tá errado aqui, é Pocket Casts. Eu vou mostrar daqui a pouco a tela do Pocket Casts, que é o meu agregador de podcasts favorito. É interessante porque ele era pago no sentido de você pagava uma vez e usava para o resto da vida. Recentemente eles mudaram, agora é por assinatura. Mas, enfim, como eu tinha pago ele, eu tenho ele até mais 2 anos. É um ótimo agregador de podcast. Tem vários podcasts que tem um site que você pode escutar lá direto do site. Então, por exemplo, no meu caso, eu uso o Anchor para isso. A pessoa pode ir lá no site do podcast e escutar de lá, no computador ou no celular. Você não precisa necessariamente instalar um aplicativo para escutar um podcast. Tem vários podcasts que postam no YouTube também. Então, eu faço isso. Não tem muita gente que gosta de escutar no YouTube, mas é simplesmente... Claro, para você postar no YouTube, tem 2 opções. Uma opção é simplesmente você fazer um vídeo com o áudio. Você cria um vídeo, põe uma imagem e o áudio. E outra opção é você, por exemplo, se você gravar o seu podcast usando um Skype, Zoom, Hangout Meet, Google Meet, Google Hangout, não sei se dá para usar o Google Hangout. O Meet eu sei que dá. Você pode gravar com imagem, pode postar essa imagem. Não faço isso, mas tem gente que faz. Características de podcasts. Então, tem podcast, eu acho que a maioria dos podcasts que eu escuto são semanais, toda semana está lá entrando um episódio. Mas tem podcast que é quinzenal, por exemplo, um que eu não falei, mas que eu gosto muito, é o Somos Cíntia, lá do pessoal da Federal de Pernambuco. Tem podcast que é mensal, meio raro, mas é possível. E tem podcast simplesmente quando dá, eles postam um episódio. Então, nada contra, você não precisa
tem uma periodicidade. Os softwares que hospedam podcast, eles meio que esperam que você tenha uma periodicidade, mas você pode fazer o que você quiser. Não tem nenhuma obrigação. Você pode postar um episódio hoje, outro daqui a 10 dias, outro daqui a 30 dias. Paciência. Principalmente quando é um projeto de extensão, você pode estar planejado lá no seu projeto de extensão que você vai fazer isso, aquilo outro, e quando der você posta. Existem podcasts que são contínuos. Então, por exemplo, eu falei lá do Econ Talk. Então, toda semana ele está postando um lá e nunca parou. E eu acho que só vai parar quando ele morrer. Quando o host morrer, talvez substitua o host, não sei. E tem os podcasts por temporada. Então, por exemplo, um que eu falei que é o meu favorito, que é o Revisionist History. Então, o que eles fazem é o seguinte, acho que vai começar a 5ª temporada agora. Então, eles dizem, olha, tal dia vai começar a 5ª temporada. Então, vai ter o episódio 5.1, 5.2, 5.3... Então, com intervalo de uma semana. Não é que nem Netflix, certo? Netflix, quando lança uma temporada de uma série, eles lançam todos os episódios de uma vez para você maratonar, né? Não é que nem Netflix. Pelo menos eu nunca vi isso com podcast. Geralmente, eles gravam tudo de uma vez e vão postando uma vez por semana. Duração do episódio. Então, tem vários tipos de duração. Tem podcast de 5 minutos, de 10 minutos, de 30 minutos, de 2 horas, de 5 horas. 5 horas é demais, né? Claro, quando você tem um podcast mais longo, por exemplo, como 2 horas, é interessante você escutar numa velocidade maior. Eu vou falar sobre isso. E eu falei sobre essa questão. Tudo bem um podcast terminar? Tudo bem você fazer um podcast, gravar 5 episódios e dizer, deu? Sim, para mim tudo bem. Não é uma obrigação para o resto da vida. Você faz quando der, quando quiser. Você também pode ter um podcast que terminou e de repente você diz, vou querer continuar, vou querer colocar mais um episódio. É meio que como um livro. Quando você escreve um livro, por exemplo, da minha área, um livro técnico, se eu escrevo um livro sobre uma linguagem, a linguagem que eu gosto é Elixir, está na versão 1.10, eu escrevo o livro, publico, ninguém vai me cobrar daqui a 3 anos que saiu uma nova versão da linguagem, a versão 2.0, você não vai colocar não vai fazer uma nova versão do livro? Não, eu faço se eu quiser. Então, mesma coisa, podcast pode ter fim, certo? Não pensem nisso. Se vocês forem fazer um podcast, mas olha, eu vou fazer 4 episódios e tchau. E vai ficar lá disponível para quem vocês podem até colocar no Lattes. Não sei se vale alguma coisa, mas vocês podem colocar no Lattes. Um dos professores lá daquele podcast Chutando a Escada colocou no Lattes o podcast dele. Então aqui, isso aqui eu já tinha falado, né? Os exemplos, o podcast Unraised tem apenas uma temporada, 4 episódios. O Econ Talk tem 731 episódios. Já pensou você maratonar isso aqui? Escutar todos os episódios, um por um, do primeiro ao último? Vai passar dias, né? Meses, talvez. Esse aqui é aquele podcast que eu falei, que é o podcast que é tido como podcast que transformou o podcast numa coisa que todo mundo... Diz que lá nos Estados Unidos é uma coisa... Todo mundo sabe o que é um podcast. Pode escutar ou não, mas todo mundo sabe. Então, ele tem 3 temporadas. É sobre uma pessoa que foi condenada injustamente. Se não me engano. Eu particularmente, eu não gostei desse podcast, mas, enfim... Então, a primeira temporada tem 12, a segunda tem 11, a terceira tem 9. Só isso. O Projeto Humanos, que eu falei já do Ivan Mizanzuki, nosso egresso da UTFPR do PPGTE. E eu dei uma olhada na tese de doutorado dele, não tem nada a ver com podcasts, mas ele começou quando ele estava na UTFPR. Então, sobre como gravar um podcast... Eu não posso falar sobre todo tipo de podcast, até porque eu faço um podcast do tipo entrevista. Então, vou falar um pouco sobre o que eu faço no meu podcast, no Emílias Podcast, e também no podcast do professor Adolfo Neto. Então,
Primeira tarefa, que é mais complicada do que parece, pelo menos tem sido assim para mim, é escolher ou encontrar quem vai ser entrevistado. Então, eu não quero ficar entrevistando somente professoras lá do DAINF. Eu entrevistei uma, eu quero entrevistar outras, mas eu quero, no caso do Emílias, que eu estou querendo mostrar mulheres que trabalham na computação, eu quero ter pessoas de diferentes linhas na computação. Então, tem professora, tem desenvolvedora, tem analista, tem consultora, tem ex-aluna do programa de pós-graduação que eu faço parte, que é o PPGTA. Aluna de graduação, eu entrevistei uma aluna de graduação do nosso bacharelado em Sistema de Informação, a Pietra. Por que eu entrevistei ela? Não somente porque era aluna, mas porque ela tinha conseguido entrar na Apple Academy, isso é uma coisa interessante. Então, tem várias pessoas que eu quero entrevistar, e aí, claro, eu tenho que escolher a pessoa, entrar em contato, agendar um horário, preferencialmente tem que ser um horário com que eu possa, que a minha bolsista, Nayara, possa. Quando ela não pode, aí tem outro bolsista, o Vinícius, que também gosta de participar. Então, essas tarefas aqui dão um pouco de trabalho, mas não muito, né? Então, é isso aqui que eu falei. Escolher, encontrar, entrar em contato, agendar. Eu já criei aqui para o Emílias Podcast um conjunto de perguntas básicas, que são as perguntas que basicamente eu sempre faço. Como é que você entrou na área da computação? O que é que você diria para mulheres, meninas que queiram entrar na área da computação? E tem algumas perguntas que dependem da pessoa. Então, por exemplo, eu falei aqui no caso da Pietra. Então, a Pietra, ela entrou na Apple Academy. Então, perguntei para ela sobre a Apple Academy. Então, para isso, dá um trabalhinho que a gente tem que pesquisar sobre o entrevistado. Então, tem que saber o que é que ele ou ela faz e fazer o dever de casa para poder fazer as perguntas. Não, no caso do meu podcast, não dá muito trabalho, porque eu não entro em coisas assim muito específicas, são mais genéricas. Depois disso, claro, eu tenho que entrevistar. E aí, para entrevistar, eu preciso ter uma forma de gravar. Então, eu vou falar um pouco sobre isso, mas o Audacity, né? Então, a gente tem um estúdio aqui na UTFPR Curitiba, um estúdio de gravação de podcasts. Não sei se os outros campos, a gente tem 13 campos, não sei se outros campos têm, mas o nosso estúdio daqui da UTFPR tem toda uma preparação acústica. Só é bem fechado, escuro, mas é ótimo para entrevistar. O som fica bom. Eles têm microfones. Os microfones não são topo de linha, mas são melhores do que esse que eu estou usando aqui. Então, o som fica melhor. Já tem um computador lá, já tem um micro, você não precisa de nada. Você só precisa marcar o horário, que por sinal eles colocaram agora um formulário para você reservar o horário. Você vai lá, grava e vai embora. O computador que eles já têm o Audacity lá. Claro, você precisa levar um pendrive para poder ou acessar a internet e fazer o upload do arquivo que o Audacity gera. Outras formas de gravar são o Skype. Acho que todo mundo já deve ter usado o Skype. O Zoom, que a gente viu que está dando uma série de problemas de segurança, né? Mas é um bom software. O problema do Zoom é que ele limita 40 minutos. Então, eu gravei uma entrevista com o Zoom, porque eu tive problemas para configurar o Skype, gravei entrevista com o Zoom. Quando deu 40 minutos, ele avisou assim, olha, vamos te dar mais 20 minutos de graça. Foi a sorte, porque senão eu ia ter que cortar e recomeçar. Claro, não é tão problemático, porque você pode fazer 40 mais 40, fica com 2 arquivos. Nas duas últimas entrevistas que eu fiz, eu usei o Meet. Então, o Meet é bem interessante para a gente, porque você grava lá, a gente que é professor, que tem lá a UTFPR já tem a conta lá do Google. Então, você grava uma conversa, como se estiver lá no Skype, ele põe lá naquele drive que você, como professor, não sei se todo professor está sabendo, mas a gente tem, acho que todo mundo recebeu um e-mail, né? A gente tem como usar o Meet. Então, deixa eu só mudar um pouco aqui.
Então, deixa eu mostrar aqui. Olha, isso aqui é o que o YouTube me mostra, mas o que eu quero abrir é o Audacity. Então, esse aqui é o Audacity, já está instalado, obviamente, aqui no... Ah, interessante, o Gustavo Nishida falou aqui que o Igor do podcast 041 fez gravações com o Discord. Eu tentei descobrir como fazer gravações com o Discord, tudo bem, eu não tentei muito, mas não descobri. Então, vou falar aqui sobre o Audacity. Eu só tenho medo aqui, não sei se... eu vou colocar aqui o microfone... Ah, é que eu estou com 2 microfones aqui, então vou configurar aqui para ele gravar. Então, olha, eu abri o Audacity, eu selecionei o microfone dessa câmera aqui, que é essa câmera aqui que vocês estão me vendo meio de lado, porque é uma câmera... Ok, eu aperto aqui para gravar. Então, teste, 1, 2, 3, teste. Fiz um silêncio, veja, o silêncio fica sem nada aqui. Parou. E, será que eu consigo escutar aqui? E aí eu posso colocar aqui o fone de ouvido, vou escutar. Então, teste, 1, 2, 3, teste. Fiz um silêncio, veja, o silêncio fica sem nada aqui. Parou. Então, vejam, eu posso... Um dos recursos que eu uso muito é o de remoção de ruído. Eu acho que o Gustavo fez uns vídeos, eu acho, ensinando algumas coisas. Mas se vocês procurarem no YouTube, remoção ruído Audacity, é muito simples. Você seleciona a parte onde você não falou nada, vai lá em efeitos, redução de ruído, obter perfil de ruído. Depois você seleciona tudo, efeitos, redução de ruído, ok. Então, o som fica mais limpo. Então, teste, 1, 2, 3, teste. Como aqui não está tendo muito... alguém me falou que a câmera está travada. Mas tudo bem. Na verdade, eu vou tirar a câmera aqui. Não vou tirar ela. Na verdade, a câmera é desnecessária para isso aqui. Joia. Então, olha, veja, removi o ruído. Mas tem outras coisas que eu realmente não sei usar muito. Eu acho que tem a opção de... Qual é? Normalizar. Veja que aumentou aqui. Então, teste, 1, 2, 3, teste. Eu posso, essa parte de ruído, eu selecionei, Ctrl X, apaguei, selecionei, Ctrl X, apaguei, selecionei, Ctrl X, apaguei. Se tem alguma coisa aqui, deixa eu ver. Ó, se eu quiser ouvir uma parte, eu posso selecionar para ouvir somente essa parte. Fiz um silêncio, veja o silêncio. Olha, aí eu selecionei essa parte, vi que eu queria tirar, apaguei. Fica sem nada aqui. Parou. Para voltar aqui no início. Então, teste, 1. Então, veja, eu fiz várias coisas aqui. Eu posso também amplificar, aumentar o volume, reduzir o volume. E no final, eu posso exportar. Se eu exportar como WAV, eu acho que ele tem mais qualidade. Eu vou exportar somente para dar um exemplo, área de trabalho, podcast, vou chamar de exemplo. Então, salvei o MP3, posso fechar aqui. Eu preciso salvar o projeto também. Vou salvar aqui como exemplo. Pronto. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu minimizar essa janela aqui, porque eu vou ficar mostrando a tela inteira para vocês. Então, vamos aqui na minha área de trabalho. Sim, o Gustavo Nishida, ele fez um curso lá no Moodle, onde ele ensina a questão lá do Audacity. Então, tem um ótimo curso lá no Moodle. Acessem lá, se cadastrem. Eu passei para vocês a senha. Então, gratuito, funciona no Linux, Apple, Windows.
Então, está aqui na minha pasta podcast, ó, está aqui o MP3. Eu posso escutar esse MP3. Então, teste, 1, 2, 3, teste. E eu fiz ontem aqui um exemplo que é eu lendo Psicologia de um Vencido. Eu, um filho poema do carbono e do amoníaco, monstro... Eu lendo um poema de Augusto dos Anjos. Olha, aqui isso aqui eu usei o site Anchor. Deixa eu só colocar aqui. Vou abrir uma nova janela privativa. Então, eu gosto de publicar os meus podcasts no Anchor por uma razão muito simples, é gratuito. E o dono dessa empresa é o Spotify, então quando você publica aqui, ele meio que rapidamente vai para o Spotify. Então, para isso, vocês têm que criar uma conta, tem uma série de configurações aqui, dar um nome para o podcast. Mas antes de qualquer coisa, antes de mostrar como gravar de outras formas, eu vou chegar aqui e criar um novo episódio. Então, veja aqui, eu fui aqui, novo episódio, upload, vou pegar aqui o exemplo.mp3. Como eu fiz propositalmente curto o arquivo, porque ele demora um pouquinho para fazer o upload. Se for uma coisa de 60 minutos, demora. Ele permite você colocar uma música de fundo. Até você pode ouvir junto com o seu áudio. Então, teste, 1, 2, 3, teste. Pronto. Quando você coloca uma música de fundo, tem um certo tempo aí, mas assim, eu só uso essa música de fundo para introdução. Vou colocar aqui o título. Você tem que ter um título para o seu episódio e uma descrição. Pronto. Deixa eu ver aqui. Esse podcast eu não publiquei no Spotify nem nada. Eu vou colocar o link aqui. Ó, coloquei nos comentários do YouTube. É só um podcast que vocês podem entrar lá no site. Vou aqui abrir numa janela anônima. É um podcast que você pode simplesmente entrar no site e escutar os episódios. É uma possibilidade. Mas voltando, então eu estava falando sobre o que mesmo? Sobre gravação. Então eu mostrei para vocês como gravar com Audacity. Sim, um dos problemas quando você vai gravar no Audacity, por exemplo, se tem várias pessoas e você quer um microfone para cada pessoa, aí precisa de uma mesa. Eu acho que eu coloquei aqui. A não ser que tenha alguma outra forma que eu não conheça, mas geralmente precisa de uma mesa para você conectar vários microfones. Você não consegue conectar 2 microfones no computador e ele gravar dos 2 ao mesmo tempo. Então isso é uma limitação, por isso que lá no estúdio da UTFPR a gente tem uma mesa de gravação e tem os microfones. Então voltando, aqui. Skype e Zoom. Quando você faz qualquer coisa com Skype ou com Zoom, tem uma opção lá de você dizer, olha, quero gravar. Então, vou mostrar para vocês no Skype. Que eu acho que ele não vai deixar sem ter alguém. Estou abrindo aqui o Skype. Ó, tem a opção aqui, reunião. Ele está demorando aqui. Eu vou desativar o microfone, que eu não sei, pode ser que fique mudo se eu não desativar. Mas, ok, ele está aqui, ó, única pessoa na chamada. Claro, com isso você pode chegar e compartilhar. Você pode compartilhar o link com a pessoa, e aí a pessoa entra também. E aí, aqui, nesse menu aqui, em algum momento vai dizer, ó, você quer gravar? Aí você começa a gravar. Depois que você grava,
Você pode ter uma conversa com a pessoa e só gravar uma parte dela. Depois que você termina a conversa, eu vou mostrar um exemplo que eu gravei pelo Skype. Depois que você termina a conversa com a pessoa, esse aqui foi um episódio que eu gravei para o meu podcast. Depois que você termina a conversa, ele deixa aqui a gravação da sua conversa. E aí você pode salvar o arquivo. O problema é que é um arquivo de vídeo. Veja aqui, vou chamar esse aqui de João. É um arquivo de vídeo MP4. O Zoom, deixa eu só fechar aqui o Skype para ele não ficar. O Zoom, ele também permite isso, só que ele tem... Ué, eu não tenho o Zoom instalado aqui? Eu jurava que eu tinha o Zoom instalado aqui. Mas tudo bem. O Zoom, ele também grava, ele tem uma vantagem. Ele deixa para você o áudio e o vídeo separados. Então, claro, o vídeo já contém o áudio, mas tem também um arquivo somente de áudio. O pessoal está dizendo que caiu. Cláudio Ozon ali. E o Meet, vamos entrar lá no Google. Eu estou aqui com o meu e-mail pessoal, mas eu vou entrar aqui como professor da UTFPR. Agora eu estou aqui com aquela conta que é o meu e-mail, adolfo@professoresutfpr.edu.br. Vou aqui nesse Google Apps e clico em Google Meet. Participar da reunião. Vou chamar aqui de curso podcast. Novamente eu vou pedir para... Eu não vou permitir nem áudio nem vídeo, só para poder mostrar que... mesma coisa, ele me dá um link. Isso aqui vocês já sabem que vocês participaram, mas em algum... aqui, gravar reunião. Então, olha, ele pergunta se você pediu consentimento, aceitar. Uma das coisas é que, diferente do Skype, ele demora um pouquinho para começar a gravar. Aí eu vou aqui, interrompo a gravação. Pronto. Veja que ele escreveu aqui, a gravação será salva no Google Drive. Vou sair da conversa. Veja que foi uma conversa comigo mesmo, então vocês podem usar isso até mesmo para gravar uma coisa só com vocês. O Audacity é melhor nesse aspecto, mas enfim. E aí ele vai aparecer aqui, deixa eu voltar. Não, eu quero voltar para minha conta utfpr.edu.br. E aqui eu vou no Drive. Cadê o Drive? Drive. Ele grava o arquivo, que também é um arquivo de vídeo, nessa pasta Meet Recordings. Vejam, esse que eu acabei de gravar, que foi em 17 de abril, ainda não está aqui. Tem esse aqui, olha, esse aqui foi de um podcast que eu gravei com a Andresa Rocha. E ele grava como vídeo. De mais paixão e encantamento do que exatamente estar na área técnica, né? Novamente, uma pergunta, já que você está na área de... baixar o arquivo, ele vai salvar como um arquivo MP4. Então, quando você tem um arquivo MP4, aí você tem que usar um outro aplicativo, que é o Kdenlive. Claro, tem várias formas de você extrair um áudio de um arquivo, mas eu vou mostrar que eu uso, que é o Será que ele abriu aqui? Acho que o Kdenlive é meio lento. Bem lento para ele começar. Opa, eu acabei abrindo dois Kdenlive. Então, por exemplo, eu vou aqui. Eu uso o Kdenlive para duas coisas. Eu uso ele para... Uma vez que eu tenho um vídeo gravado no Skype ou no Meet. Esses são os dois que só me geram vídeo.
Uma vez que eu tenho um vídeo gravado no Skype ou no Meet, aí eu posso extrair o áudio. Então, olha, eu vou pegar aqui, deixa eu procurar aqui por um vídeo que eu tenha gravado. Eu acho que está em... Ele só... Como ele não é um... Ele é meio difícil de trabalhar nesse aspecto aqui. Aqui, o João que eu falei. Então, ele reclamou aqui. Vamos colocar o Jean. Não foi encontrado nenhum perfil para seu clipe? Ok. Então, olha, ele fez o upload do vídeo, ele demora um pouquinho, aparece a barrinha aqui, e aí eu posso extrair o áudio. Ele demora um pouco para... Ele extraiu o áudio. Nesse caso aqui, eu não preciso nem salvar esse projeto aqui. Eu simplesmente vou lá na pasta onde está... Ok, está aqui o áudio. Esse áudio aqui, eu posso abrir com Audacity. Demora para abrir o Audacity. Vou lá na pasta, no desktop, área de trabalho, procurar aquele Jean WAV. Ele demora um pouquinho para importar. Aqui o Gustavo está dizendo que dá para extrair o áudio no próprio Audacity. Então, estou perdendo tempo aqui com o Kdenlive. O que eu uso com o Kdenlive, que eu acho que o Audacity não faz, é para gerar um vídeo a partir do áudio. E aí, claro, eu preciso colocar uma imagem. Obrigado aí, Gustavo. Então, está aqui o áudio que eu posso trabalhar. Olá, pessoal. Hoje estamos aqui com Jean Rangel. Então é isso. Deixa eu voltar lá para os slides. Então, eu falei sobre como gravar, como editar, Kdenlive, Audacity. Então, já vi que não precisa, para isso que eu estava fazendo, não precisa do Kdenlive, só o Audacity. Eu acho que o slide que eu falei que ficou fora de lugar, sim, que eu falei. Remoção de ruído, já falei. Remoção de silêncios, tem uma funcionalidade para você remover silêncios lá automaticamente lá no Audacity. É interessante que o seu podcast tenha uma abertura, você explicando o que é seu podcast. Essa abertura pode ou não ter música de fundo. Tem gente que coloca música de fundo no próprio podcast, na parte principal. Eu, particularmente, não gosto, me incomoda ouvir aquela musiquinha lá do fundo. O que mais? Então, editar. Uma vez que você tem um áudio, que pode ser MP3 ou pode ser WAV. Não. Sei que estava aqui conectado. Aqui. Então, você pode publicar no Anchor, que é gratuito, mas o Spotify é o dono, não sei como é que ele te observa ali. O Megafono, né? Eu acho que é Megafono, é um site brasileiro para quem... Porque assim, o Anchor é gratuito, mas pode ser que no futuro eles digam, olha, se vocês quiserem continuar com o seu podcast aqui, vocês vão ter que pagar $10 por mês, como vários outros sites fazem, $10, $20, $30. Então, se você quiser apoiar uma empresa brasileira, vocês podem ir para o Megafono, porque você vai pagar, mas vai pagar em real. Se você não quiser nem isso, se você for uma pessoa que realmente não quero depender de empresa nenhuma, eu quero simplesmente hospedar no site da UTFPR, aí você vai ter que ter um espaço, claro, no site para colocar os arquivos MP3, por exemplo, e você vai ter que criar na mão um arquivo RSS. Então, o Anchor e o Megafono, eles criam para você automaticamente esse arquivo. Eu criei, logo no começo eu criei os meus. Dá um trabalhinho, mas é possível. Tem o pessoal que
uso o SoundCloud, eu acho que o Cafeína Compilada está lá no SoundCloud. É legal porque o SoundCloud ele dá publicamente quantas pessoas ouviram seu podcast. Sim, uma coisa é como eu chamei aqui de publicar, mas talvez o termo certo seja hospedar. Então, hospedar. Esses sites são sites onde vão ficar os seus arquivos MP3 contendo o seu episódio. Mas tem também esses outros sites aqui que a gente chama de agregadores. Agregadores de podcast. Então, esses agregadores de podcast, eles devem ficar também com a cópia do seu MP3, mas você não publica lá. Você simplesmente... Lembra que eu falei do RSS? Então, geralmente é um link para o RSS. Então, você vai lá no Spotify. Já que eu estou aqui eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, hoje em dia, eu acho que a maioria das pessoas que escutam podcast escuta no Spotify. Então, tem esse site, podcastersSpotify.com. Eu vou logar aqui com a minha conta. Eu acho que está com o meu Facebook. Aqui veio o Home. Aí tem o meu catálogo. Tem aqui meus 2 podcasts. Ele me dá aqui, olha, ele diz, 585 inícios do meu podcast, Emílias Podcast, e tem aqui vários, e tem os detalhes que, aqui em algum momento eu disse para eles, olha, o link do meu podcast, do RSS do meu podcast é esse aqui. E aí ele publicou, qualquer pessoa lá no Spotify pode procurar por Emílias Podcast e encontra o meu podcast. Então essa é uma das formas. Para cada um desses você tem um trabalhinho extra. Tem o Pocket Casts, você tem um site, aí você tem que colocar no Google. Como é que eu publico o meu podcast no Pocket Casts? Como é que eu publico o meu podcast no Apple Podcasts? Como é que eu publico o meu podcast no Google Podcasts? Então, por exemplo, eu fiz isso lá pro Emílias. Deixa eu voltar lá pro o site do Emílias Podcast ou Anchor.fm Emílias-podcast. Tá aqui, ó. Ele tá no Apple, Breaker, Castbox, Google, Overcast, vários desses sites, e tem o próprio RSS que é que eu estou aqui logado. Deixa eu fazer logout e fazer um login novamente. E aqui ele tem uma parte de distribution. Então aqui ele diz, seu feed RSS é esse aqui, e aqui é todos os lugares onde... Alguns foi ele próprio, o Anchor, que foi lá e publicou para mim. Outros eu tive que fazer diretamente e só postei o link aqui. Então, no Stitcher, por exemplo, eu tive que ir lá e dizer, olha, eu tenho um podcast, chama Emílias Podcast, e aí eles colocam aqui para mim. Ok, voltando aqui. Então, isso é a distribuição, é colocar nos agregadores para que a pessoa... Tem gente que gosta desse aqui. Esse aqui no caso do Emílias é interessante porque ele tem um dashboard. E ele me diz aqui, olha, no seu caso, 40% escutam no Spotify, 24% no próprio Anchor, 8% no Pocket Casts e por aí vai. Ele diz também os países. Então, 82% Brasil, 7% França, 4% Estados Unidos... e assim por diante. Uma vez que você tem o seu podcast pronto, o episódio está lá publicado, uma dica que eu dou é que você sempre coloque o podcast de madrugada para... Você diz, olha, faz o upload de madrugada. Você pode programar para ele subir de madrugada, porque aí a pessoa está lá dormindo e o celular está baixando o episódio. Você pode divulgar de várias formas. Twitter, Facebook, Instagram, página. Olha, por exemplo, ontem a gente recebeu esse e-mail aqui, né? Podcast precisa ter. Aí tem um blá 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 aqui, tem um link no Anchor,
tem o link no Spotify, tem as redes sociais, Instagram e Facebook. Então, eu faço isso com o Emílias. Então, por exemplo, no caso do Emílias... Então, particularmente, eu gosto mais de Twitter. Então, tá aqui no Twitter. Eu faço aqui... Aqui, ó, esse aqui foi o episódio. É interessante que aqui no Twitter... Não deu, mas... Em alguns Twitters dá para você escutar ali mesmo. Olha, eu já cliquei aqui. Veja, eu coloquei aqui o link para o Spotify, o link para o Anchor. Eu não coloquei aqui. Eu acho que tem algum lugar do YouTube. Aqui no YouTube. No YouTube eu vejo, não precisou nem sair do soluções Twitter. Com um olhar. Veja, uma pessoa só escutou aqui no YouTube. Então, se vocês quiserem não colocar no YouTube, fiquem à vontade, não é necessário. Dá um trabalhão. Que mais? Sim, eu estava falando sobre divulgação em Twitter, aí no Facebook eu coloco lá. Vamos entrar lá no meu Facebook. O Facebook. Ó, eu divulguei como story lá do Twitter. Não, desculpe, do Facebook. Então, já tem um link aqui para o Spotify. Então, são várias formas de você chegar. No caso de uma coisa de extensão, é óbvio que você quer que chegue no máximo de pessoas possível. Aqui a página do Emílias no Facebook. Tem algumas coisas antes aqui. Isso aqui é uma coisa que eu usei um aplicativo chamado Headliner, que ele gera um vídeo para você. Entusiasta e ativista da democratização da informação, eu acho que nós ainda temos um gap muito grande educacional em relação ao idioma. Então, antes da gente começar a ter um nível tão alto de exigência para que as pessoas dominem um segundo idioma, eu preciso ainda falar de gaps educacionais bem anteriores a isso, como... Então, eu usei o Headliner para isso. Então, Twitter, falei do Twitter, Facebook, faltou agora Instagram. Espero que não apareça nada ruim aqui. Não, é coisa boa. Às vezes aparece coisa de política. Vamos lá, ó. Esse aqui é o perfil do Emílias no Instagram. Vejam que ele está aqui com esse círculo vermelho para dizer que eu tenho uma story. E... interessante, alguém compartilhou por mim, algum bolsista. E aqui, veja, tem um videozinho Olá, Adolfo, também. Olá, Layara. Olá, pessoas. Tem imagem, então tem várias formas de você compartilhar. Hoje estamos aqui com a Karen. Várias formas de você compartilhar, avisar ao mundo que você fez seu podcast. E tem a página. No caso, a página da gente é essa aqui, mas tem gente que... Deixa eu colocar aqui um exemplo de podcast que eu dei. É o podcast Tecnocracia. Só assim. Tecnocracia Podcast. Então, nesse podcast... uma coisa interessante aqui, na minha busca do Google, isso aqui, ele me leva para eu escutar no Google Podcasts. Então, eu posso tocar aqui no browser também. Bem-vindo ao Tecnocracia. Você sabe o que quer dizer esse termo? Por isso que é bom você publicar no Google Podcasts, porque o Google domina a busca no mundo. Aqui, está o Tecnocracia. Veja que site legal. Ele tem aqui o... No caso, o Tecnocracia é interessante porque você pode fazer o download direto do MP3, você pode tocar em nova janela. No basquete, existe uma expressão chamada hit check. E quem vai explicar para você é... Deixa eu fechar aqui. No caso do Tecnocracia, por ele ser um podcast do tipo leitura, vai ter aqui o texto completo do podcast.
Então, tem até imagens aqui, tem links, e tem o áudio. Então, você pode caprichar bem mais do que o Anchor te dá como padrão na sua página. Aqui o que o NUAP faz. Eu mostrei aquele vídeo, esse software aqui que chama Headliner. Eu digitei errado, mas é esse aqui, headliner.app. Você simplesmente diz para ele que você tem um podcast, você pode até colocar o nome, ele gera automaticamente um videozinho de divulgação para você. Cadê aqui? Demora um pouquinho, mas... uma coisa que dá para fazer também com esse Headliner. Eu acho que eu devia ter... Você pode até pedir para ele automaticamente. Vou colocar aqui o Emílias. Eu escolho a língua. Todo mês não, desculpa. Para todo episódio, ele cria um videozinho daqueles para mim, em algum formato qualquer. Pronto. Então, quando ele terminar, ele vai me mandar um e-mail que eu posso usar para divulgar. Então é isso, eu acho que agora eu deixo aberto para dúvidas. Deixa eu ver se... só deixar então o endereço aqui do podcast. Vou colocar lá nos comentários antes de terminar. Esse aqui é o Emílias Podcast. Isso aqui é o Twitter do Emílias Podcast. Na verdade, esse Twitter é o Twitter do Grupo Emílias, né? Por isso que tem mais coisas aqui do que simplesmente... esse aqui é no Stitcher, Spotify. Esse aqui é um podcast, falei pouco desse aqui, mas simplesmente estou entrevistando profissionais da área de computação. Então, ontem eu publiquei um podcast, na verdade, ontem eu entrevistei, hoje foi publicado com um professor lá do Instituto Federal de Pernambuco. Esse aqui eu já postei o link. Isso aqui também é interessante para vocês verem. Eu gosto muito de, como eu falei, de escutar os podcasts usando o Pocket Casts. Aqui tem os vários podcasts que eu assino. Interessante, eu acho que dá até para... Não sei se dá para compartilhar. Não sei. Mas assim, são todos os podcasts que eu assino, em inglês, em português, como viver na Dinamarca. Esse aqui é um podcast que o cara, ele fez uns monólogos na primeira temporada, agora ele precisa do... alguém me falou assim, vale a pena colocar no Deezer? Eu tentei colocar no Deezer e não consegui, então não sei, eu acho que vale a pena sim, mas aqui é o podcast Vira Casacas, vários podcasts Somos Cíntia. Esse aqui é o microfone que eu estou usando hoje, Knup K916. Não recomendo, porque tem coisas melhores. Interessante, ele não deixou eu postar esse link porque é muito grande. Eu não particularmente recomendo, mas se vocês gostaram do áudio, vejam que ele é USB. Esse é um microfone simples. Por R$300 você encontra coisa melhor, por R$700 coisa muito melhor. Isso aqui são as mesas. Acho que o Gustavo Nishida falou lá no curso que está lá no Moodle, que tem esse microfone aqui. Só confirma, Gustavo, se é realmente esse aí, porque eu realmente não sei. Mas eu vou postar lá, qualquer coisa você posta depois o correto. O que mais? Aqui é o bate-papo lá no Moodle. Então, esse aqui é o Moodle
curso de podcasts para ensino do Gustavo, introdução à produção de podcast. Então, tá aqui, primeiras orientações sobre edição, pós-produção. Tem vídeos aqui também, né? Isso aqui é importante. Vocês devem, quem é da UTFPR e está participando da jornada, deve preencher esse formulário aqui, que é a nossa lista de presença. Tem que ir lá selecionar. Nem eu sei direito como é que eu acho aqui. Produção e divulgação de podcasts como atividade de extensão. Vocês têm que colocar o e-mail de vocês e o nome nessa lista de presença. Eu saí da página. Aqui os slides, eu já deixei o link. Está lá em cima nos comentários, tem um link para os slides. Eu gosto desse site aqui, o Speaker Deck, porque ele diz quantas pessoas acessaram. 56 pessoas já viram os slides aqui. Uma coisa que eu esqueci de falar, que alguém comentou lá no Twitter. Pessoal, eu estou lá no Twitter, ver se alguém fez algum comentário por aqui. Não, mas foi o Márcio Lopes. Ele falou que tem alguns podcasts que eles colocam uma transcrição do podcast. Então, a pessoa faz uma entrevista e depois eles pagam alguém para... Eu imagino que eles pagam alguém para transcrever toda a entrevista. Porque tem gente que não gosta de escutar, tem gente que não gosta de vídeo. Então, aqui, ó. Aqui, tudo que cada pessoa falou, todas as conversas. Então, quem não quer escutar, vem aqui e simplesmente lê a transcrição do podcast. A Devani está perguntando qual é o link do... Será que é o link da lista de presença? Mas ok, depois eu passo esse link novamente. Então, eu vou dar um exemplo. Talvez vocês gostem disso, de transcrição de podcast. Você pode fazer um podcast, depois transcrever. Quem sabe vocês podem usar isso até como material de pesquisa. Esse aqui é o meu Twitter, deixar aqui. Esse aqui é o exemplo. Vou postar de novo lá, porque já subiu um exemplo de podcast que eu criei. Esse aqui é no Spotify. Então, no Spotify, olha aqui, o Foro de Teresina, Polifonia, Psis da UT, Descobre a Mochila. Então, ele mistura aqui com música. Esse aqui é somente o meu Telegram. Certo? Então, o que é que eu vou fazer agora? Para quem é de fora, terminou. Esse era a atividade, o curso. E para quem é da UTFPR, eu vou fechar aqui e vou abrir um Hangout. Não, Hangout não, eu sempre confundo, é um Meet, né? Vou criar um Meet aqui, para que a gente possa conversar caso alguém tenha alguma dúvida aqui. Vou chamar de podcast extensão, não pode usar acento. Vou entrar, dessa vez eu vou permitir e permitir.